dia que partir. Você só saberá o valor da casa de Deus no dia que você precisar dela. Agradeça a Deus por tudo, seja grato por tudo. A vida ela é curta. E muitas vezes a vida ela não vai dar segunda chance para você. Peça para Deus curar sua mente, seu coração. Peça para Deus sempre estar com você em todos os momentos da sua vida. Porque tudo que nós precisamos é entender que quando somos guiados pelo Espírito Santo, o que aconteceu hoje está ótimo. E o que não aconteceu também está ótimo. Porque tudo tem um propósito. A palavra do Senhor diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam o Senhor segundo o propósito. Tudo contribui para o bem daqueles que amam o Senhor segundo o propósito. E pode ter certeza que Deus é o Deus de milagre nessa noite. Eu quero ler aqui, coloque na tela para mim, por favor, o Êxodo capítulo 14, o verso 26. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é fiel. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque, por favor, verso 10, 14, 10. Eu vou ler aqui, 14, 10. Depois eu leio o 26. Diz a palavra do Senhor: e quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel se levantaram seus olhos, e eis que os egípcios estavam marchando atrás deles. E eles ficaram com medo. E os filhos de Israel chamaram ao Senhor e disseram a Moisés: por que não havia sepulcro no Egito? Nos levantaste embora para morrermos no deserto? Por que fizeste tal coisa, ou agiste dessa maneira, assim conosco, para nos tirar do Egito? O 12 vai dizer: não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos sozinho para que sirvamos a Ele? E simplesmente, eu não disse a você que era melhor dessa maneira? Pois é melhor, é melhor que seríamos servir aos egípcios do que morrer no deserto. Não tem coisa pior na vida do que você cuidar de pessoas ingratas. A palavra do Senhor diz que Moisés, tão somente, Moisés é um homem que Deus levantou. Talvez não seja o faraó. As coisas de Deus sempre foi dessa maneira. Ele pega os loucos para confundir os sábios. Ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir aqueles que pensam que é, aqueles que acham que é. E presta bem atenção, Deus escolhe a um homem que já está esquecido por 40 anos. Talvez já tenha sido um nome que fosse importante no Egito, mas aquele homem já não é mais ninguém, a não ser que já está prescrito, a não ser o Moisés, que era procurado para tão somente pagar por uma morte que ele cometeu. Um homem que tão somente era procurado para estar preso. Mas entenda, as coisas de Deus não é como nós queremos. As coisas de Deus não é no nosso jeito. Deus muitas vezes vai te tratar de uma maneira diferente. Ele tratou Jonas de uma maneira, Ele vai tratar Davi de uma maneira, trata José de uma maneira. Abraão Ele chama de meu amigo. Presta bem atenção, para alguns Ele diz: não toque nem no nome dele. Como Moisés, Ele não permitia que tocasse no nome Moisés. Moisés Ele também vai chamar de meu amigo. Moisés Ele vai ter como amigo de Deus. Deus vai ter Moisés como seu amigo. Então presta bem atenção, Moisés é o homem que tem paciência para cuidar de um povo que tão somente estão obstinado ao pecado, obstinado ao erro, obstinado ao estar convivendo com pessoas
pagãs, pessoas que adoram outro Deus, pessoas que estão ali direcionado a caminhar por caminhos de adoração a outros deuses, a Deus de gesso, de barro. Então, quando eu começo a ler essa palavra, eu comecei a meditar e dizer: meu Deus, que paciência que Moisés teve, porque Moisés é aquele que realiza através do poder de Deus, que Deus dá a ele. Moisés é aquele que realiza as 10 pragas no Egito. Moisés é aquele que enfrenta o faraó. Moisés é aquele que tenta correr, mas não consegue. Deus diz: é você e é você. Ele até aponta para Arão, ele até apresenta Arão. Sabe falar, sabe andar, sabe conversar, sabe lidar, mas Deus não dispensa Moisés. Deus diz: é você. Por mais que Moisés tente e tenha argumento para Deus, para apresentar algo para Deus, apresentar um currículo de alguém, Moisés queira correr do chamado, do propósito, mas Deus sempre vai dizer: ei Moisés, eu já te escolhi, eu já te preparei. Os 40 anos no deserto, os 40 anos de desprezo, os 40 anos sem família, ei Moisés, não foi por acaso, mas foi a preparação que eu quero e que eu tenho um negócio contigo. Foi exatamente isso sobre a vida de Moisés. E ali Moisés, através de Deus, as 10 pragas acontecem. Você vai ver que uma noite as coisas acontecem totalmente diferente. Quando chega na 10ª praga, quando o Senhor dá ordem ali para Moisés e diz: Moisés, essa é a última, vou endurecer o coração de Faraó, vou fazer assim, assim, assim. Deus dá as coordenadas. Sabe por que eu acho lindo? Porque Deus diz que não fará nada antes que revele os seus servos e profetas. E quero dizer para vocês, não tem coisa melhor do que andar na presença de Deus. Não tem coisa melhor do que conversar com Deus. Se amigo quer conversar contigo, tem coisa que não dá para conversar. Manda teu amigo embora. Fica lá cochichando com Deus. É você e Deus. Talvez alguém vai olhar e vai dizer: tá louca, tá doido. Tô não, é porque tem um amigo aqui que está comigo. Eu sinto a presença dele. Para onde eu vou, eu estou com ele. Ele está comigo e eu estou contando uma história para ele. Quem ama a Deus, conversa com Deus 24 horas. João capítulo 4 diz que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, porque assim Ele exige que você o adore. Por quê? Porque Ele é espírito, e se Ele é espírito, eu também estarei em espírito, conversando com Ele, dizendo para Ele do que eu preciso, dizendo para Ele do que eu necessito. E dessa manhã eu estava dormindo, eu estava em espírito, e de repente Deus ele me dizia: você vai ter que ir em Recife. E me mostrava tudo que acontecia, toda a situação. E ali eu estava dormindo, e de repente, enquanto eu estava dormindo, aí Sara me acorda e diz: pai, tem uma pessoa querendo falar com o senhor. E era exatamente a pessoa, que estava no sonho. Eu estava dormindo, Sara falando com o telefone com a Vitória, e Deus já tinha me mostrado toda a situação. Você vai ter que ir em Recife, assim, 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 assim. Eu digo: sim, senhor. E também nesse sonho, ele me mostrava até uma pessoa aqui que estava lendo a Bíblia, um obreiro meu estava lendo a Bíblia, e a família estava tirando a paciência dele. Tinha um obreiro meu aqui que estava lendo a Bíblia, e tinha 2 pessoas que estavam tirando a paciência dele. Isso é outro assunto. Mas eu digo para você, não tem coisa melhor do que você estar diante da presença de Deus, porque Deus não fará nada antes que revele os seus servos e profetas. Enquanto você ora, Deus descortina, Deus abre, Deus conversa. Crente que tem joelho no chão, crente que busca a presença de Deus, Deus vai dar direcionamento. Eu digo para você, quando Ele te chama, Ele chama para viver por fé e não por vista. Não é para estar batendo papo com qualquer pessoa, mas quer conversar, conversa com Ele. Ele te convida para você conversar com Ele, porque Ele vai te revelar, Ele vai te mostrar o que está em oculto, Ele vai te mostrar o que está escondido, Ele vai te mostrar quem ora, quem não ora, quem quer e quem não quer. Ele vai mostrar. E eu estava ali, então somente a palavra do Senhor que veio ao meu coração nessa noite foi exatamente esta:
Quando Moisés vai tirar o povo do Egito, só que Deus me mostrava, estamos vivendo um tempo de ingratidão. O povo reclama por tudo, mas não agradece por nada. O povo simplesmente estão vivendo um momento que para eles é mais confortável viver simplesmente de qualquer maneira do que sacrificar para ver a vitória, para ver a presença, para ver o milagre. Já não ora mais, já não se consagra mais, já não glorifica o nome do Senhor. É como se tivesse caído numa mesmice e já não sentisse mais a presença. Está esperando o que para glorificar o nome de Deus? Está esperando o que para agradecer pelo dia que Ele te deu? E ali tão somente a palavra do Senhor diz que Moisés, uma certa noite, Moisés diz: se prepare, porque o sangue do cordeiro que vocês vão matar, vocês vão se alimentar do cordeiro, mas o sangue dele vai ter que ser colocado nos umbrais da porta. Se vocês entenderem que o sangue do cordeiro é poderoso para livrar, então se prepare, faça como eu estou mandando. Mas quem não crê pode se preparar, porque de manhã só tem um velório para fazer. Não tem a história de vitória, não terá, mas um velório terá, porque tão somente todos que estão fora do propósito, na rebeldia, só tem derrota para contar. Só tem derrota, não tem vitória não. Mas quem ouve o sacerdote, quem ouve o pastor, quem ouve aquele que Deus levantou, pode ter certeza que ele vai ter vitória para contar. Vai. Ele vai chegar e vai dizer: pastor, o Senhor disse que era eu, não, é Deus, meu filho. Agradeça a Deus, porque o que Deus falou, Ele vai cumprir. E a palavra do Senhor de Moisés diz assim: ó, junta a família. Se for pequena, junta mais. Pega o cordeiro, sacrifica o cordeiro, senta na mesa, comunga da mesma fé, fala do poder de Deus, fala da grandeza dele, fala, registra a data de hoje, porque a data de hoje nunca mais vocês vão esquecer, vão ficar registrado para todo sempre. Que data é essa? Essa é a Páscoa, é a data que vocês precisam entender, que vocês vão mudar de vida. Vocês não merecem, mas Deus decidiu fazer um milagre na vida de vocês. Essa é a noite que o anjo vai passar. E onde tem o sangue do cordeiro tem vida. Mas se não tiver o sangue do cordeiro, se prepare, porque a morte vai entrar. E quando eu falo morte no tempo de hoje, eu estou falando mortes espirituais, porque tem gente que não se alimenta mais do cordeiro. Tem gente que já não crê no milagre, já não pega o azeite para se ungir. Não, eu não acredito nesse negócio. Pois é, mas no começo tu acreditava e tudo dava certo. No começo tu acreditava e o negócio acontecia. No começo tu acreditava e Deus agia. Porque as coisas vão acontecendo e você simplesmente vai cair na descrença. Tem gente que está vivendo mais pelo que vê, do que pelo aquilo que aprendeu. Esse é o problema. Aprendeu bem, mas não está colocando em prática. Aprendeu e até praticou por um tempo, mas não está colocando mais em prática. E preste atenção, porque a decadência já está batendo na sua porta. A morte espiritual está batendo na sua porta. Não brinque. A Bíblia diz: guarda o que tem, para que o diabo não tome a tua coroa. As coisas não é simplesmente hoje eu sou crente, amanhã eu sou mais ou menos, e depois tanto faz. Salvo uma vez, salvo para sempre. Se você for nessa conversa, ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Se você não entende isso, você precisa entender que não adianta, porque a palavra do Senhor diz: só vai entrar no céu quem for fiel e sede santo, porque Ele é santo. Não adianta, não é da sua maneira, não é da minha maneira, não é do meu pensamento, mas é como a palavra ensina. A palavra diz que sede santo porque Ele é santo. E quando você estiver na vida de santidade, então busque mais. Quem é santo, se santifique. E quem não quer nada, piore ainda mais. É a palavra que diz: quem é sujo, se suje mais. Porque meio termo com Deus não vai.
A palavra do Senhor diz em Deuteronômio que Deus pegou o povo e disse assim: tá bom, Moisés, vou fazer milagre, eu vou trazer esse povo para a igreja, para eles entender quem eu sou. 10 pragas, 10 milagres, 10 pragas, 10 poder da grandeza de Deus. Até na terceira praga, os sábios, os feiticeiros olharam e disseram o quê? Como é que Moisés é tão forte que nós não conseguimos mais deter Moisés? Depois da terceira praga, eles não conseguiram mais vencer Moisés. Abandonaram e disseram para Faraó e disse: não tem como. Aí tão somente há algo mais poderoso do que a gente. Nós não estamos nesse nível. O nível de Moisés é muito mais do que o nosso. É porque o Deus de Moisés é maior do que o seu. O Deus de Moisés manda na terra, manda no céu, manda no seu Deus. O Deus dos céus, Ele manda na terra, Ele manda no inferno. E ali tão somente eles entenderam. Depois da terceira praga, eles não conseguiram mais. E ali corre a notícia, todo mundo sabe. No dia que Moisés vai sair, ali tão somente aonde tem o sangue do cordeiro, naquela noite a morte passa. Onde tem o sangue do cordeiro não morre ninguém. Aonde não tem o sangue do cordeiro, morre tudo. Por quê? Porque milagre é para quem crê. O céu é para quem acredita. O céu é para quem se determina a crer e viver por fé. Porque sem fé é impossível. Eu sou crente, mas eu não estou em fé. Não está agradando a Deus. Você apenas tem um título. E crente até o diabo é. Crê que estremece. Não brinque. Não diga que você é crente e você murmura. Deus não gosta de murmurador. Deus não gosta de pessoas que reclamam. Deus não gosta. Por tudo reclama. Reclama por tudo na vida. Deus não gosta. E Deus sabia que esse povo era complicado. Por isso que Deus pega o povo e coloca no deserto. A palavra do Senhor diz que quando eles estão de frente ao mar vermelho, ali vem Faraó, né? Já naquela noite passada, o sangue do cordeiro, aonde estava, livrou todo mundo. Aonde não tinha morte, veio. Aqueles que ficaram somente para enterrar os seus mortos. Mas aqueles que tinham o sangue do cordeiro estava caminhando. Ali era exatamente Deus dizendo: já comecei o milagre. Se quer mais milagre, continua crendo. Se quer mais milagre, continua acreditando. Se quer mais milagre, continua crendo que eu sou o Deus Todo-Poderoso. Se quer mais milagre, então acredita. Deposita a tua fé. Porque se você deposita a sua fé, pode ter certeza que tem milagre para você. Mas entenda que o povo é tendencioso a esquecer do que Deus faz. É ou não é? Deus te dá um cargo, mas quando é com 3, 4 meses, tanto faz como tanto fez. Deus te colocou em uma posição e você simplesmente, hoje, só porque você não está na posição, você não agradece. Já foi, é passado. É passado, mas Deus fez. É passado, mas Deus cumpriu a promessa. É passado, mas Deus, Ele colocou aonde Ele disse que ia colocar você. É passado, mas Deus, Ele fez cumprir. Se você não tem um coração de gratidão, é porque infelizmente você é tendencioso a dar ouvido ao que o diabo tem preparado para a sua vida. Sabe por quê? Porque o diabo sabe a tua fraqueza. O diabo sabe aonde você gosta de reclamar. Aonde você gosta de reclamar é aonde que você vai ser testado. E Deus está dizendo: o povo diz que é forte, mas eu quero saber se o povo está comigo. Porque já viram 10 milagres no Egito. Já viram que naquela noite eu dei livramento através do meu sangue. E vou dar outro livramento diante do mar vermelho. E ali então somente começaram a olhar para Moisés e começaram a dizer: Moisés, não te disse eu, Moisés, não falamos nós, Moisés, e pedimos para você não trazer nós para o deserto. Não pedimos para você não trazer nós para esse lugar. Preferíamos nós estarmos lá no Egito. Preferíamos estar lá no Egito servindo a Faraó matando a gente, enterrando naquele lugar, do que estar nesse deserto. Tem gente que prefere estar na desgraça sem Deus do que passar um vento com Deus. Tem gente que é assim.
Será que Deus não conhece o teu coração? Será que Deus conhece o nosso coração? Será que Deus não conhece? O vento pode balançar, o vento ele pode soprar, mas enquanto Jesus estiver no barco, você não vai sair do barco. Deus não te escolheu para desistir, Deus não te escolheu para reclamar, não. Você talvez tenha saído do Egito, mas eu quero dizer nesta noite, o que Deus tem preparado para você é coisas maiores. Os processos que você passa, ei, não é para te matar, mas é para te fortalecer. Não, pastor, eu vou enricar. Não é para enricar, mas é para testar a tua fidelidade com Deus. Não é para conquistar uma casa boa, mas é para saber se o teu coração está no altar diante de Deus. Os processos são esses, a recompensa, aí Deus vai decidir. Porque se muitas vezes Deus entender que você não precisa de recompensa, Ele só vai te dar a vida eterna, e você tem que ser grato. Se Ele entender que a recompensa vai desviar você, Ele não vai te dar, porque mais precioso é tua alma do que as promessas muitas vezes que Deus tem para cumprir, ou muitas vezes o teu pedido diante de Deus. E tem pessoas que não vai conquistar porque vai se perder. Aceite que dói menos. É melhor você ser crente do que ser rico desviado na presença de Deus. É melhor você ser crente que vai pisar com esses pés na rua de ouro e cristal, do que você simplesmente pisar aonde tem enxofre, fogo, e aonde tem ranger de dente que não se cala 24 horas. Deus não te escolheu para você ser milionário, Deus te escolheu para você ser profeta. Deus te escolheu para você profetizar sobre a sua casa, sobre a sua família. Não importa o tamanho da batalha, não importa o tamanho da luta, não importa se Faraó tem se levantado, mas Deus te escolheu para você ser crente. Só uma coisa: Ele tem deixado faltar alguma coisa? Primeiro Ele vai dizer: não deixei nem teus pés inchar, não deixei a tua roupa envelhecer. Mas quantas vezes tu me agradeceste? Quantas vezes você me agradeceu? Porque a fome de muita gente é pisar em Canaã, mas Deus já está fazendo um milagre, e nem agradecer você está agradecendo pelos milagres que Deus está fazendo. Como é que você vai pisar em Canaã se você não sabe agradecer pelo que Deus já fez? Agradecer não é dobrar o joelho e dizer: Deus, obrigado. Agradecer é você acordar pela manhã e ser feliz pelo que já tem, e não ser ganancioso e dizer: eu preciso daquilo que Deus prometeu. Não é isso, não é sobre isso. Você pode correr atrás, não tem problema, mas aprenda a acordar feliz pela manhã, pegar um versículo e dizer: Deus, está bom demais, Deus. Eu não mereço nem o que o Senhor já me deu, eu não mereço nem o que o Senhor já fez por mim, Senhor, mas eu quero te agradecer por esse dia. Se o Senhor entende que eu tenho que caminhar mais para frente, e o Senhor vai me abençoar, amém. Mas até aqui tem nos ajudado o Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem feito. Somente agradecemos por tudo que o Senhor fez. Eu tenho tanta promessa sobre a minha vida. Deus fez uma promessa sobre a minha vida. Disse: meu filho, daqui a 10 anos eu vou fazer algo sobre a sua vida, algo grande. Se Ele fizer, amém. Se Ele não fizer, amém também. 10 anos já faz um tempo, e está próximo já dos 10 anos que Ele prometeu. E volta e meia alguém chega para mim e diz assim: ó, quero conversar com você. Não. Quando Deus faz a promessa para Davi,
Por 2 vezes Davi tem a oportunidade de matar Saul para sentar no trono. Tem ou não tem? Por 2 vezes. Os soldados de Davi até diz: ó, Deus está entregando ele em tuas mãos, mata ele agora. Porque a lei dos homens é o seguinte: se alguém te ameaça, a lei dos homens é assim, mata ele primeiro, né? Aí Davi disse: eu não toco no ungido do Senhor. A promessa que Deus fez, Ele vai fazer cumprir. Não é através das minhas mãos que eu vou acelerar o processo. Não. Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele fez, aquilo que Ele prometeu. Deus é fiel para fazer acontecer aquilo que Ele quer na minha vida. Eu não preciso acelerar o processo. Eu não preciso pedir favor para ninguém. Eu não preciso agora me levantar e dizer: ó, eu aqui. Não. Deus, quando te apresentar, alguém vai ter que te respeitar. Alguém vai ter que baixar a cabeça. Alguém vai ter que entender que você nunca quis, mas Deus te escolheu. Alguém vai ter que entender que você nunca desejou, mas Deus te colocou naquele lugar. É Deus. É Deus que prepara o momento, é Deus que prepara a hora, é Deus que prepara a honra, é Deus que prepara quem vai te servir, quem não vai te servir, é Deus que prepara quem vai estar ao teu lado, é Deus que prepara tudo. Deus dá o querer e o efetuar, diz a palavra do Senhor. E tenha certeza que o que tem acontecido é o que Deus tem permitido, em nome do Senhor Jesus. Mas eu quero aqui nessa noite trazer para você, como diz a palavra do Senhor, aquele povo estava reclamando. E não tem coisa pior do que um povo que reclama. Não tem coisa pior um povo que não é grato. Deus já evitou que eles tivessem no velório dos primogênitos deles. Estava no deserto, mas Deus já tinha dado muitos livramentos para eles. Deus já tinha feito muito para eles, mas eles não queriam nada com Deus. E Deus diz: para o deserto. O deserto vai moldar vocês. E a palavra do Senhor diz assim, que Deus coloca o povo no deserto. E talvez você não entenda. Estamos vivendo um tempo de deserto na vida de todo mundo. Estamos vivendo um tempo que não é muito bom. As notícias cada dia só piora. A notícia é que o governo em janeiro vai tomar o que a gente tem. Mas entenda, a palavra do Senhor diz assim: se o povo que se chama pelo meu nome se eles clamar, orar, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, virei do céu. Pastor, por que essa palavra? Porque eu quero dizer para você que é melhor uma verdade nua e crua do que uma mentira que vai esconder toda a verdade, massagear o teu ego e depois o resultado é triste. É melhor nos enfrentarmos e entendermos que nós precisamos orar mais, buscar mais e agradecer mais. Porque infelizmente no caminhar, Deus vem cuidando dos crentes, mas os crentes vêm agradecendo muito pouco. Deus vem cuidando da sua igreja, mas a sua igreja está fazendo muito pouco. Quanto mais Deus faz, mais o povo não agradece. E Deus tão somente naquele momento, quando o povo chega para Moisés e diz: Moisés, nós preferíamos nós preferíamos estar no Egito. E Moisés: fica tranquilo, fica sossegado, fica tranquilo, porque Deus vai dar outro livramento a vocês. Deus não te tirou do Egito para você morrer. Mas eu quero te dizer uma coisa: promessa Ele tem sobre a sua vida. Deus, Ele tem promessa sobre a sua casa, sobre a sua família. Se você não tiver um espírito de gratidão para agradecer a Deus pelo que Ele já fez, não tem problema. Deus vai conduzir você pelo deserto. E de fato, Deus abre o mar vermelho, o povo entra. Na hora que o povo entra, entenda,
Entenda que Deus deu livramento, matou a Faraó, o povo atravessa. Em vez do povo agradecer, 2 dias. Moisés, estamos com sede, cada dia só piora. Em vez do povo agradecer, vai murmurar. Mais uma vez, vai reclamar. Moisés, como homem de Deus, vai clamar a Deus. Porque o homem de Deus não conta seus problemas para ninguém. Mulher de Deus não conta seus problemas para ninguém. Mas homem de Deus e mulher de Deus vai para o joelho, conta para Deus e Deus vai dar direcionamento. É desse jeito. Para de contar teu problema para fulano. Fulano está sabendo de teu problema e contando para todo mundo. Mas se tu contar para Deus, alguém vai ligar somente trazendo uma solução para você. É disso que você precisa entender. Deus já está fazendo milagre e você murmurando. Deus já está fazendo milagre e você não está agradecendo. É o povo atravessar e agora começar a reclamar e dizer: Moisés, estamos com sede, Moisés. Eu acho lindo porque a palavra do Senhor diz em Jeremias 33:3, diz assim: clame a mim. Não é para clamar a Maria, a José, a Roberto, não. Ele diz: clame a mim e responder-te-ei. E quando Moisés clama, Deus vai dizer o quê? Lá na rocha, Moisés. Vai lá na rocha, toca na rocha. Porque eu vou fazer com que esse povo beba água, Moisés. A melhor água que eles podem beber. Você sabe qual é o maior problema? Deus não está fazendo milagre porque você merece. Deus está fazendo milagre porque ainda tem um remanescente que ainda clama. Deus está fazendo milagre porque ainda tem alguém que precisa de você. Você simplesmente, você acha que você, agora no seu grito, a sua maneira de comportamento muitas vezes está agradando a Deus. Murmure não, não reclame não. Não reclame por nada. Pastor, como é que eu percebo que eu simplesmente não estou sendo grato? Quando simplesmente você chega muito tempo e ora bem pouquinho, adora bem pouco, presta mais atenção em A, B e C do que adorar. Você simplesmente presta mais atenção a outras coisas do que glorificar o nome do Senhor. Se eu perguntar para algumas pessoas onde eu li aqui hoje, tem gente que não sabe mais. Porque está com atenção aonde? Em outra coisa, menos no culto. Esse é o maior problema de você vir para a igreja. Se eu perguntar onde foi que eu li, você não lembra mais. Esse é o problema. E quero dizer para você aqui nesta noite, quando o povo atravessa, pede água, Moisés vai lá, toca sobre a rocha, e ali tão somente, mais uma vez, sai água, o povo bebe. Quando o povo bebe, e ali o povo sacia a sede. Mas entenda que Deus já conhecia o povo. Quando Deus escolhe uma pessoa, Ele já conhece de longe. Às vezes você é uma pessoa difícil para alguém, mas para Deus seu coração é derretido. Talvez alguém te olhe e te chame até de ignorante, mas quando dobra o joelho o céu se abre. Talvez alguém olhe para você e diz assim: eu não é crente não, mas quem conhece na intimidade é Deus. Por isso que quando Ananias chega e diz assim: Senhor, Saulo não presta, ele é matador, ele é isso, aponta todos os defeitos. Mas eu quero te dizer uma coisa, que quando o Senhor olha para Ananias e diz: Ananias, se levanta, vai, se levanta, vai na rua direita, assim. Saulo está lá. Ele: não, Senhor, Saulo, esse homem é matador. Para você pode ser matador, mas para mim é vaso escolhido. O que eu quero dizer nesta noite, tem pessoas que Deus já moldou, tem pessoas que Deus já está trabalhando e dizendo assim: quando eu pegar ele vai ser grato. Porque o espírito de gratidão Deus não rejeita.
Um espírito de quebrantamento Deus não rejeita. Uma pessoa que entende que outrora não prestava para nada, o diabo sambava, o diabo simplesmente ria da sua cara, mas hoje Jesus te pegou e te fez gente. Simplesmente uma pessoa agora, que quando alguém olha para você, vê o brilho do Espírito Santo. Eu quero te dizer uma coisa: não tem coisa melhor do que você dobrar o joelho e dizer: Deus, eu nem merecia, Senhor, mas o Senhor está cuidando de mim. E tem gente que está dizendo: como é que tu glorifica, mulher? Como é que tu glorifica, homem, em uma situação dessa? Ah, é porque você não entende. Porque se eu estivesse no mundo, nem vivo eu estaria mais. Eu estaria na sarjeta, na desgraça. Mas tem gente que não sabe medir o extremo, de um extremo a outro. Tem gente que não sabe assimilar as coisas. Tem gente que sabe, mas muitas vezes não traz como ensinamento, ou como simplesmente algo para você entender que você era para agradecer e não para reclamar. E nesta noite, sabe o que é que você precisa? Ter mais comunhão e assimilar e dizer: o tempo passado é um tempo difícil, mas hoje eu entendo. Pode não estar do jeito que eu queira que estivesse, mas uma coisa eu tenho certeza: está melhor do que antes. Porque antes eu vivia de um jeito, mas hoje Deus está cuidando de mim. E tudo que você precisa entender é que Deus nunca te deixou em nenhum momento. É que você precisa entender que Deus nunca desamparou você em nenhum momento. Assim como Ele nunca desamparou a Jonas, nunca desamparou a Davi, nunca desamparou Abraão, Deus também nunca desamparou você. Eu não sei como é que você está andando, mas se eu fosse você, eu já tinha dado muitas glórias para o Senhor nesta noite. Sabe por quê? Porque Ele é digno de honra, glória e majestade. Deus nunca vai deixar a sua fidelidade. Deus nunca vai deixar de fazer o que Ele tem que fazer. Mas você sim. Eu vejo muitas vezes nós negligenciamos o glória, negligenciamos o aleluia, negligenciamos o joelho dobrado por 10 minutos, negligenciamos muitas vezes o aprendizado da palavra, negligenciamos muitas vezes decorar um versículo, negligenciamos muitas vezes aprender um louvor para cantar para Deus, negligenciamos isso, e tudo isso se torna ingratidão. Sabia disso? Domingo eu estava ali no Negro da Carne do Sol e fui lá jantar. Encontrei um velho amigo meu, um velho amigo meu. Um velho amigo porque ele é novo. Se ele não fosse novo, era um amigo velho. Mas é um velho amigo. E ali, quando eu encontrei ele, ele olhou para mim e eu olhei para ele e eu disse: o senhor não muda, né? Ele é todo brincalhão. Ele é presbítero da Assembleia. E ali, quando eu encontrei ele, eu disse: e aí, tá tudo bem? Ele disse: está melhor do que eu mereço. O senhor é grato por tudo? Ele disse: pastor, eu sou muito grato a Deus por tudo que Deus tem feito sobre a minha vida. E naquela conversa ali, ele disse: pastor, preste bem atenção, que eu sei que o senhor é um pastor. E eu digo para o senhor, o que eu vou falar agora é algo que o senhor sabe, mas eu vou dizer para o senhor. Eu sinto que enquanto eu faço a obra, Deus me dá saúde. Eu sinto que enquanto eu faço a obra, Deus cuida de mim, cuida da minha família. Outros já foram embora, estão em cima de um leito de um hospital, estão com câncer, foi-se embora no Covid. Outros mais novos do que eu já não estão mais no nosso meio. Mas eu entendo que todas as vezes que eu faço algo para Deus, Deus tem cuidado de mim, pastor. Eu disse: pastor, quantas vezes a minha família adoeceu e eu não adoeci? Quantas vezes eu simplesmente, pastor, ouvia pessoas do meu lado doentes de gripe, quantas gripes tivemos depois da pandemia, e muitas vezes eu nem sintoma de gripe eu tinha. Sabe por quê? Porque todas as vezes que Deus te escolhe, você faz a vontade dele, Deus sempre vai te sustentar de pé. Deus sempre vai te fortalecer. Deus não vai permitir a desgraça bater na tua porta, não. Porque enquanto você estiver em missão, Deus está cuidando de você.
da sua casa, da sua família. Por isso que você vai contemplar alguns perecer no meio do caminho, porque mais reclama do que agradece. Entende? É aquilo que eu lhe falei. Deus não deixou nem os pés inchar, mas nem agradecer a Deus eles agradeceram. Nem agradecer a Deus eles agradeceram. Sabe o que foi que Deus disse? Já percebi que vocês são um povo de dura serviço. Preste atenção. Eu percebi que vocês são difíceis, mas eu quero dizer para vocês: se vocês não glorificam, a geração de vocês vão glorificar mais do que vocês. Se vocês não agradecem, a geração de vocês vão agradecer como nunca. Sabe por quê? Porque tudo que nós precisamos é ensinar os nossos filhos a agradecer, acordar pela manhã e agradecer a Deus por tudo que Deus fez. Porque aquela geração está mais obstinada a conquistar a promessa do que querer compromisso com o dono da promessa. Aí, enquanto Deus vê o coração daquele povo na promessa, Deus está dizendo assim: o coração de vocês era para estar em mim e não na promessa. Sabe quantas vezes vocês vão conquistar a promessa? Nunca. Tem promessa? Tem, mas não vai conquistar a promessa. Porque eu não quero o coração de vocês na promessa, eu quero o coração de vocês em mim. Eu quero vocês 5 horas da manhã adorando lá no templo com Moisés. Eu quero vocês glorificando quando o Shekinah descer sobre a tampa do propiciatório, sobre os 2 querubins. Eu quero vocês reverenciando, me glorificando. Tem promessa? Tem promessa, mas promessa é para quem entende que maior do que a promessa é o Deus que fez a promessa. Ele é maior. Quando você ficar comparando que promessa, é uma terra que manda leite e mel, é uma bênção, é coisa maravilhosa. Não, maravilhoso é a presença, é o templo, é a casa, é onde você está, é você conversar com Ele e Ele te mostrar o oculto e o escondido, é você glorificar, entrar no quarto, conversar com Ele e a glória descer e você sentir arrepios e você sentir a graça de Deus. Eu quero dizer para você: só tem promessa para quem tem o coração no dono da promessa. Não adianta se pegar coisas. Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que é? Andar reto diante dele, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Fica de pé toda a igreja em nome de Jesus. Glória a Deus. Me desculpe, mas estarei trazendo essas mensagens por esses dias. Só vem quem é crente, só vem quem quer ser mais crente.